Shalom, pessoal. Então, hoje o nosso vídeo vai falar sobre Sara. Sara, esposa de Abraão. Então, Sara era uma mulher cheia de fé, respeitosa, bonita, mãe do povo de Israel. No contexto, Sara, ela já era idosa quando ela deu à luz a Isaac. Ela ela é estéril, não podia ter filhos, abandonou tudo para viver em tendas pelo resto da sua vida com seu marido Abraão. Ela ficou sempre ao lado de Abraão para o apoiar. Sara creu em Deus e com 90 anos seu sonho se realizou. Ela teve um filho e Deus encheu seu coração de alegria. E tem uma passagem que Sara diz: meu Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso riram comigo. Então, aí começa a história de Sara e a descendência de Abraão. Então, vamos lá. Hoje eu vou focar mais assim em Sara mesmo. Não vou ficar lendo muito textos bíblicos, porque tem como, né, vocês irem lá na Bíblia, né, quem tem costume de usar a Bíblia, quem não tem e gosta, né, de histórias, e a Bíblia ela é muito importante e um livro que eu creio que é a palavra de Deus. Então, Sara no Antigo Testamento, lá na Bíblia Sagrada, ela é descrita como uma mulher que marcou a sua geração. E foi uma mulher de fé. No Antigo Testamento, além de Gênesis, Sara também é mencionada no livro do profeta Isaías, que está lá em 51:2, Isaías 51:2. E como modelo de confiança em Deus, e com aquela que deu à luz a nação israelita. Então, a gente vai conhecer a história de Sara, né, que foi através da sua descendência, né, de Isaac, através do seu filho, que deu a origem ao povo israelita. No Novo Testamento também Sara é mencionada. Ela é mencionada em 2 cartas de Paulo, direta e indiretamente. Na carta de Romanos, que está em 4:19, relata que a condição estéril de Sara não foi obstáculo para a fé de Abraão. E o casal, né, entre aqueles cujo lar foi mencionado, ela foi lembrada como uma mulher de fé e como justiça, né? E se referiu a ela como mãe dos filhos da promessa, que está lá em Romanos 9:9. Então, o apóstolo Pedro também menciona Sara como exemplo de esposa fiel. Está lá em 1 Pedro 3:6. Né? Então, o autor lá de Hebreus, ele destacou a fé de Sara, né? No capítulo 11, e aí vocês podem conferir. Então, Sara, ela foi a mulher de Abraão, mãe de Isaac. Sara marcou seu tempo por ser uma esposa fiel e que acompanhou seu marido Abraão. Está lá em Gênesis. Então, quem era Sara? Sara era a esposa amada de Abraão, como eu disse. Ela era cerca de 10 anos mais nova do que Abraão. Além de ser esposa, Sara também era meia-irmã de Abraão, por parte de pai. O pai de Abraão chamava-se Terá. Não da mesma mãe. O significado do nome Sara é princesa em hebraico. Antes, Sara era chamada Sarai. Então, durante o chamado de Abraão, Sara foi acompanhada, né? Acompanhou seu esposo, e juntos eles partiram de Ur,
passando por Harã até chegar na terra de Canaã. Então, aqui em Gênesis capítulo 12, fala, né? Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Então, antes, eu falei antes, o nome de Sara era Sarai. Mas Deus mudou o nome para Sara. Isso aconteceu quando ela tinha 90 anos de idade. Sara era muito bonita. Muito bonita. E por isso, ela chamava muita atenção de reis e príncipes. E em várias ocasiões, Abraão pediu para que Sara omitisse que ela era sua esposa, para que os reis de outras terras, onde eles passassem, não o matassem. Então, ela foi uma mulher de fé que esteve ao lado do seu esposo, né, como eu disse, e deles, Deus formou uma grande nação. Agora eu vou falar um pouquinho de Sara e Abraão no Egito. Aconteceu uma grande fome na terra de Canaã. Então, por isso, Abraão e Sara partiram para o Egito. Vocês vão ver lá em Gênesis 12, 10, 11. Sara, já com seus 65 anos de idade, ainda era considerada uma mulher muito formosa. Isso colocava Abraão em risco. E com medo de morrer, ele pediu para que Sara se apresentasse apenas com a sua irmã, lá no Egito, e não como sua esposa. No Egito, Sara chamou atenção por sua beleza. Pela sua beleza perante os egípcios, e os príncipes, e também perante o faraó. O faraó se sentiu atraído por Sara. E levou Sara para o seu harém, imagine, né? Todavia, o que aconteceu? O Senhor castigou Faraó e toda a sua casa por causa de Sara. Na Bíblia fala que o Faraó ainda disse, mas eu não sabia, ela me disse que era irmã. Ele me disse que Sara era sua irmã. Então tem isso aí falando aí na Bíblia, né, de Faraó falando, e Faraó devolveu Sara para Abraão. Então eu vou falar aqui. Então Faraó chamou Abraão e disse por que ele omitiu que Sara era sua esposa. Com isso, Faraó devolveu Sara, né? Eu falei para Abraão, e muito irritado, ordenou que se retirasse para longe do Egito. Então, Faraó expulsou. Aconteceu outra vez um episódio parecido como o do Egito, só que agora com o rei Abimeleque. Abraão omitiu que Sara era sua esposa, e Abimeleque pega Sara para ser sua mulher, mas o Senhor reprova a sua atitude. Olha que Abraão desobedeceu, né, um pouco a Deus aí, mas eu não vou entrar nessa história aí de Abraão. O rei Abimeleque, ele devolve Sara para Abraão, e com algum tempo de compensação, né, por ele ter ficado com Sara, e ele desrespeitou, ele se desculpou, né, e deu a Abraão ovelhas, deu servos, servas, e para que Abraão aumentasse seu patrimônio. Então, ele se retratou, né, diante de Abraão. Nossa, tá um calor horrível aqui. Bem, então Sara era estéril. E como é que fica isso aí? Sara era estéril. Então, para ela, essa situação era, né, muito, digamos assim, contundente. Era uma situação que as pessoas desprezavam as mulheres na época por causa disso. Porque o objetivo na época era que as mulheres fossem férteis. Então, as mulheres da época, elas eram tidas como mulheres
de grande valor quando elas eram férteis. E era um motivo de vergonha a mulher ser estéril. Então, além disso, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, né? Que seria pai. Aí Abraão, ela nunca acreditava que ela ia ser mãe. Então, só que Deus, ele prometeu isso, né? Ele fez uma promessa, né, para Abraão, e as promessas de Deus jamais deixam de ser cumpridas, e que ele seria pai de um filho. Com isso, Sara mais se desesperou, porque ela não acreditava que ela ia conceder esse herdeiro já com a idade avançada, né? Então, Sara, vendo que era estéril e não podia dar o filho a Abraão, ela utilizou-se do costume da época, e ela, que era o costume aprovado, né, na antiga Babilônia, que era como normal, legal, e ela deveria dar ao seu marido uma mulher que gerasse um filho, né, em seu lugar. E ela, isso geralmente acontecia com uma serva, né, e a escolhida de Sara foi Agar, a sua criada. Agora, Sara tinha um problema sério. Vou beber um pouquinho de água aqui. Ela tinha um problema sério, pois Agar passou de sua serva a mãe do herdeiro do patriarca Abraão. Então, Agar não era simplesmente uma serva. Ela era agora a mãe do herdeiro, né? Aí, ela não era só uma escrava, mas também era mãe do primogênito, que geralmente os primogênitos naquela época era visto como o senhor da casa, né? Com isso, Agar deixou-se influenciar, né, pela sensação de poder e ficava zombando de Sara. Então, a Agar, ela, de uma certa forma, ela maltratava Sara por ela ter tido um filho e Sara não. Então, Sara não aguentava mais essa situação, né, que passava, e ela agiu de acordo com as leis da Mesopotâmia, e ela tratou mal a Agar por tê-la desprezado e por conta que não poderia gerar filhos. Então aí, né, houve esse problema, inclusive Sara manda Abraão colocar Agar para fora da sua casa. E qual era a promessa de Deus para Sara? Quando Sara completou seus 90 anos, recebeu a promessa divina que teria filho. Dentro de um ano. E como a Abraão se tornaria mãe de uma grande nação. A promessa que teria um filho ocorreu 2 vezes. A primeira, quando seu nome foi trocado de Sarai para Sara, que está em Gênesis 17, 15, 16. E na segunda ocasião foi quando Abraão teve encontro divino com 3 varões enviados por Deus, e reafirmando a promessa que teria um filho. Sara, ao ouvir a profecia, sorriu com ar de incredulidade, né? Ela, por achar impossível, né, ela ter uma idade avançada e ter um filho. Então, Sara, ela, apesar, né, do seu sorriso e se sentindo até uma certa zombaria ou por descrédito, o Senhor foi misericordioso com ela, né? E ele cumpre a sua promessa. Ele conhece, né, as verdadeiras intenções do nosso coração, só Deus sabe, né, o que passa pelo nosso coração. Então, ele o repreendeu com a seguinte resposta: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha que coisa maravilhosa. Deus fala, eu vou repetir: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então,
Até hoje, isso continua. Nada é difícil para Deus. E a partir da dúvida de Sara, deu lugar em seu coração a fé. E ela viu a promessa cumprida com o nascimento de Isaac. Então, aí Deus faz, né, de Sara, que era estéril, a mãe de um filho. Então, Deus lembra Abraão da promessa e muda seu nome de Abrão para Abraão. Também Deus mudou de Abrão para Abraão, que significa pais de muitas nações. Então, em Gênesis 17:5, Abraão, que já era pai de Ismael, ele se sentia satisfeito que o menino já era seu herdeiro. Aí a Bíblia conta lá, né, mais a respeito de que a tribo, né, o povo lá de Israel, ele tem uma parte que ficou com Ismael, que segundo falam é a parte lá dos árabes, e a parte que ficou cá em Jerusalém, que é a parte de Isaac, né, porque a descendência Abraão, Isaac e Jacó. Então, Abraão, ele riu também, né? Porque ele já tinha esse filho, que era Ismael, e Sara, sua mulher, com 90 anos. Ele ficou feliz, né? Porém, ele também ficou desacreditado. E ele não tinha essa esperança grande da mulher engravidar, né? Então, ele duvidou de Deus. Mas ele era o pai da fé. Então, se ele era o pai da fé, Deus sabia o que é que ele estava fazendo. Então, Deus sabia da graça, né, que ele deu para Abraão. Imagine como foi a vida de Sarai nesse tempo. Né? Era um período o período de convivência com Agar, a serva, porque ela não teve logo Isaac, logo depois que Ismael nasceu. Não, ela ficou um tempo ainda sem ter Isaac. Então, ao ver Ismael correndo, brincando, né, amado por seu marido, por Abraão, que era pai, né, da criança, por ser seu filho, o coração dela estava cheio também de tristeza e amargura. Então, para Sara, o tempo passava e ela já estava na menopausa e vários anos essa esperança de ser mãe não chegava. Foi por isso que ela não acreditou, né? Mas mesmo assim, então, assim, se ela ficasse dizendo, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho, ela seria vista como louca, né? Perante os outros, mas a promessa de Deus não falha. Veja bem, a promessa de Deus não falha. O Senhor, quando trocou o nome de Sarai para Sara, foi um propósito que estava perto de se cumprir. E aí você encontra lá em Gênesis 17:15. E aí quando os varões, né, anunciaram que daqui a um ano Isaac nasceria, aí sim se cumpriria a promessa. Está em Gênesis 21:1-4. Visto o Senhor que Sara... Não, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, certo? E cumpriu o que lhe havia dito, lhe havia prometido. Sara concebeu a luz a Abraão e na sua velhice. E no tempo determinado de que Deus falara, né? Deus falou o tempo, tudo certinho. Apesar dela não ter tido paciência. Então, aí que entra a paciência, a fé, a sabedoria da mulher. Ela não teve paciência. Então, como ela não teve paciência de esperar? Porque ela já estava idosa, ela estava na menopausa. Aí ela falou, não, eu não vou poder ter mais filhos. Aí ela entregou Agar a seu marido, que na época podia, para ter a descendência, né?
era lei, ela não fez nada de errado. Então, naquela época, porque tinha que nascer, né, as descendências. Então, ela se precipitou, né? Aí teve aí uma falha de Sara, mas Deus conhecia o coração, tanto de Sara como de Abraão. Então, Deus sabe que muitos de nós, né, nossa fé é pequena. E ele fala que se nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia transportar um monte de lugar. Então, Deus conhece, né, os nossos corações. Então, Sara, ela morreu aos 127 anos, em Hebrom. Aí a Bíblia fala que seu marido chorou por ter perdido a sua companheira, sua esposa amada. E ela esteve do lado dele, né, por muito tempo, por uma vida. Abraão sepultou o corpo de Sara, ele comprou um terreno, uma sepultura de uma família perto de Hebrom. E está descrita em Gênesis 23, 9 e 19. E Sara, ela foi contada entre as mulheres de fé, de muita fé, pois ela creu com Abraão nas promessas do Senhor para o seu povo. E tem uma curiosidade também que por parte de Sara, que a Bíblia fala que a única mulher que possui a idade registrada na ocasião da sua morte foi Sara. Então, o exemplo de Sara, né, principalmente para mim, né, para nós cristãos que é um apaixonado, estudioso pelas escrituras sagradas, no meu caso eu sou, particularmente, essa história, ela me comove pela fé. E eu digo a vocês, eu tive minha última filha com 42 anos de idade, eu não esperava mais. Mas eu queria ter eu tinha 2, e eu queria ter meu terceiro filho, mas isso aí é outra história, depois eu conto pra vocês. Se vocês quiserem, né, deixa aí nos comentários. Então, me ajude aí para eu continuar falando dessas mulheres incríveis, maravilhosas da Bíblia. Deixa aí um joinha e comente se você gostou desse vídeo, né? Fale alguma coisa, me dê esse feedback. Se não gostou também pode falar, não tem problema, né? Aqui nós somos democráticos. Então, mas aqui esse é um canal para pessoas que creem, né, na Bíblia, e mesmo aquelas pessoas que desacreditam e que gostam de histórias verídicas, podem estar no meu canal, não tem problema. Qualquer pessoa, independente de religião, da sua denominação, independente de qualquer coisa, tá bom? Então, fiquem com Deus e uma excelente restante de semana para todos nós.